a gente vê fanatismo de todos os lados. Hoje tinha uma notícia ali que eu ainda vou checar, não pude ver, não sei se é um fake, mas tem uma página atribuída à revista Super Interessante, convidando para que se leia uma matéria sobre o extremismo evangélico no Brasil e como existem já pequenos grupos e guetos pregando ações de natureza violenta e armada contra outros grupos religiosos. Eu vou checar para ver. Estou pedindo a Deus que seja só um fake e não um fato. Porque se for, isso já houve outras vezes antes aqui no Brasil, mas não de modo tão explicitamente oficial. A Universal começou invadindo terreiros e quebrando tudo no pau mesmo. Era briga campal. Há quantos anos isso? Em 1989 era assim. 88, 89, Sim. 90. Parou em 90, 91. Aí ele... Porque a polícia, o governo, começou todo mundo em cima. Uhum. Aí o Macedo começou a ter muitos problemas pessoais. Era acusação de ter comprado a Record com dinheiro do tráfico de drogas. Era carro com placa fria. Era não sei o que falso. Era tudo falso. E era muito processo para responder. E acabou preso em 92 por causa de outras coisas. E o fato é que ele conseguiu escapar de quase tudo. Ele é um cara absolutamente teflon. O Macedo é um ente teflon. Teflonzinho. E com dinheiro tudo fica mais teflon ainda. Claro. Desgruda tudo. A grana impermeabiliza. Desgruda. Desgruda tudo. Vai, ó. Quanto custa desgrudar? O dinheiro solta as paradas. Solta as paradas. Vai transformando o sujeito em outra coisa. É. Então, por exemplo, você acabou de perguntar aí, foi uma coisa tão pública, tão acachapante, que era quase impossível eu pensar que você não lembrasse do ano, do que aconteceu. Mas não é fato. Muita gente não lembra. Ele não tem o registro. Então, já se atualiza em relação àquela pessoa, àquela história, de um momento para frente, onde aqueles assuntos já não eram mais falados, porque a memória é curta e porque este é o Brasil. Claro. E porque dinheiro torna tudo desgrudável. Mas quem tem memória lembra disso tudo. Né? Eu sou uma pessoa que vou entendendo a história com base no passado, no presente, na coerência ou incoerência, na continuidade ou nos cortes que os agentes históricos façam e confessem lucidamente o que tenham cortado. Ou quando não confessam, é só incoerência imposta. Porque creem que ninguém tem memória mesmo, então ninguém vai associar incoerência a incoerência. É assim que muitos vão vivendo, dizendo barbaridades hoje, que já foram acerca das teses que eles tinham antes e assim por diante. Nada é perene quando o indivíduo não tem caráter e nem coragem de se consertar com verdade. Mas foi uma volta enorme para um assunto que não era o que eu ia falar. Tá, tudo bem. Eu só perdi tempo até aqui. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, que nessa linha de como a mente fica travada... Isso, cara. E o poder das insígnias, de como as divindades tendem a se tornar as suas insígnias, de modo que Deus vira o que o representa, de acordo com a determinação das pessoas. Por exemplo, no cristianismo, a cruz é o símbolo principal. Sim. Mas a cruz deixou de ser apenas um símbolo cristão e passou a ser também um símbolo de solidariedade, de sacrifício. Por exemplo, a Cruz Vermelha, ela não é uma entidade cristã, ela não tem uma confissão cristã. Nós, da entidade Cruz Vermelha, confessamos que somos uma entidade cujo mission statement é esse, baseado na nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Não é isso. O mission statement deles não é laico, mas o símbolo é uma cruz.
Porque não é uma foice e um martelo que são símbolo de solidariedade. Isso vem carregado de uma solidariedade que diz, fica com a gente, porque quem ficar do lado de lá vai morrer. Esse aqui é um símbolo de solidariedade. Esse aqui é um cordeiro que não chega para matar. Ele quer chegar para se dar, para se doar. No cristianismo é que eles enviaram a cruz e a espada juntos. Onde foram. Mas a cruz vermelha, quando chega num lugar, ela chega apenas dizendo, socorro, nós chegamos como solidários da desgraça humana. A gente só quer entrar. Nós estamos aqui no compromisso solidário com a vida. Mas não é assim que isso é entendido pelo islamismo radical de hoje. Os caras estavam passando fome. Chegou a Cruz Vermelha com comida. Lá na fronteira ali de Grécia, Macedônia, querendo entrar na Europa, todo mundo com fome e com sede. Veja se eles receberam a comida, a bebida e o socorro. Eles disseram não. Só porque a comida vinha embalada com a marca da Cruz Vermelha. Olha isso. Então a comida ficou contaminada. Veja, você está achando ridículo? Vá mostrando aí, por favor. Está achando ridículo? Não acho não, você faz a mesma coisa. Se chegar a comida com uma marca do Estado Islâmico, você não come. Se alguém trouxer galinha e farofa numa caixa, com uma marca escrita assim, do centro do Babalorixá fulano de tal, nenhum crente vai comer. Não come. Não come. Basta ter a cruzinha ali para eles, a comida está contaminada. Olha isso. E os caras estão morrendo de fome e não aceitam a comida. Eu olhei para isso hoje de manhã e fiquei me lembrando daquela história do Sadhu Sundar Singh lá numa estação ferroviária da Índia, quando ele disse que viu um homem morrendo de sede ser socorrido por um outro homem que trouxe água a ele num vasilhame de porcelana. Mas a seita e a casta do homem sedento não bebia água em contêineres de porcelana, só de bronze. E o homem não aceitou a água, porque o contêiner era de porcelana. E o outro implorava e dizia, eu não estou pedindo a você para beber o contêiner, a tigela. Estou pedindo a você para beber só a água. E o cara dizia, me traga então a água numa vasilha de bronze eu bebo. Porque se você me oferecer água em vasilha de porcelana, eu não bebo. Porque água em vasilha de porcelana é água maldita e contaminada. Porque a minha seita considera a porcelana um material satânico. Me traga de bronze. E o cara implorando, eu não vou ter tempo, você está morrendo. E o cara morreu, mas não bebeu água. O cara morreu? É. Olha o que a religião, com os seus signos e com os seus fanatismos, com o seu poder de atribuir encantamentos, magias, contaminações espirituais, praga, maldição, qualquer que seja a diabrice, através do mero toque de pessoas em símbolos, em materiais ou em alimentos. Para eles, para esses caras, essa comida aqui está sacrificada ao ídolo cristão. Porque eles veem os cristãos como idólatras, que adoram Maria, adoram Jesus, que para eles é o maior de todos os profetas, mas não é Deus. Logo, quem adora Jesus está praticando a idolatria. De modo que, para eles são os monoteístas. São os representantes do Deus único, porque eles não têm imagens, eles não têm nada. Os judeus ficaram para trás.
se tornou um caso de inimizade pessoal, familiar demais, para eles quererem considerar a possibilidade de que estão falando do mesmo Deus. Porque um pelo outro, legalisticamente falando, não dá para você pretender ter troca entre Javé e Alá, conforme as interpretações religiosas apresentadas. São absolutamente gêmeos. Mas os cristãos são muito mais idólatras do ponto de vista deles, como do ponto de vista dos judeus. O cristianismo é uma religião idólatra, que absorveu todos os ídolos do paganismo, realmente assimilou, e transformou todo o panteão greco-romano numa coisa sincrética, que fez a assimilação sincretizada e a substituição de deuses greco-romanos por apóstolos e santos e homens e mulheres consagrados do cristianismo, mas manteve a mesma estrutura, incorporou cultos romanos nas suas liturgias, assim como incorporou parte do liturgismo do templo judaico também. E fez esse grande pacotão que o catolicismo representa muito bem, mas que não está preso apenas ao catolicismo. A manifestação, para não irmos longe demais, não sairmos do país, do que se chama o guarda-chuva da Igreja Evangélica Brasileira no Brasil, é absolutamente idólatra. Adoram, botam a fé em palha, sal grosso, correntes, dinheiro, sabonete, flor, pagãs, meia, totalmente pagãos. Tudo pagão. Então, eles ficam falando mal da macumba porque os símbolos são diferentes dos símbolos da macumba deles aqui. Mas é macumba com macumba. É tudo a mesma coisa. Espiritualmente falando, não tem diferença. E os ódios são iguais. E eles se rejeitam mutuamente pelas mesmas razões. Assim como o Estado Islâmico está fazendo aqui. Todo mundo faz. O cara faz todo dia. Aí pastor é meio que uma Iemanjá, né? Hã? Pastor é meio que uma Iemanjá, você vai dando as coisas, as ofertas para ele. Pastor da igreja evangélica. Ele é como qualquer divindade. Né? Vira uma divindade. Cara, deixa eu fazer uma pergunta para você, curiosidade minha, e o chat também já perguntou isso uma vez, eu não te perguntei. É o seguinte, por que o Estado Islâmico e esses radicais muçulmanos não se metem no Vaticano geograficamente, fisicamente? Porque não quiseram ainda. Por que eles não se metem ali? Como? Se meter para conviver? Tipo, atacar... Não, eles só podem fazer ato terrorista. Não dá para tomarem o Vaticano. Eles não têm nada... você já reparou que eles vão muito na Síria, naquelas regiões e tal? Porque ali é mais fácil. Ali eles têm adesão. Ah, tá. Ali eles têm adesão. Num lugar como a Itália ou qualquer outro lugar assim, eles só podem jogar bomba. Homem-bomba. Ali é caso isoladinho, né? É um terrorismo clássico. É um carreira solo ali. Terrorismo mas para ir todo mundo... Ou então se fosse o cumprimento do Código da Vinci, tem uma partícula de Deus guardada para explodir lá embaixo, um negócio dessa viagem aí. Do contrário, o que sobra para fazer é terrorismo convencional, mas não vamos mudar de assunto. Vai lá, Caio. Eu estou falando Volta. das insígnias. Sim. E do poder que elas têm de congelar a mente, de fazer o cara ficar frisado, não discernir mais conteúdo nenhum. Olhou, pareceu, então não quero saber o que é. Pela caixa, pela marca, pela insígnia, eu já declaro maligno. E esse é um estado pervasivo que penetra o coração e a mente de todo mundo. Se tornou religioso, adquirirá essa mentalidade. Em maior ou em menor intensidade. O que me salva disso é que eu sou um cristão e não tenho nada a ver com o cristianismo. Eu olho para o cristianismo como eu olho para o islamismo, para o judaísmo, para qualquer outra coisa. Para os barrais, para os mormons, tudo é a mesma coisa. Eu sou um cristão, discípulo de Jesus, e que não levanta a bandeira do termo cristão, porque essa bandeira ficou totalmente ideologizada. Quando você fala em cristão hoje, você já identifica isso com o cristianismo
e com as insígnias. Se eu vivesse hoje em dia num ambiente totalmente hostil ao nome de Jesus, como nos ambientes do Oriente Médio, eu não falaria nem que eu sou cristão, eles iriam descobrir que eu sou incuravelmente discípulo de Jesus até a morte, sem precisar abrir a boca. Porque quando você encarna e vai vivendo o Evangelho, Cristo fica reluzente em você, sem você dizer nada. Mas você, eu pergunto, está preso ao poder dos símbolos, das insígnias, a sua mente ficou bloqueada, você não consegue nem beber água, nem comer comida que não venham com as insígnias do cristianismo, e rejeita qualquer que seja a boa dádiva, se ela não vier com cara de religião da sua. Você ficou nesse estado, verifique se sua mente está presa assim. Verifique. VNV TV, o canal é você.